Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo evento do terceiro dia da 7ª semana da Engenharia Elétrica da Universidade Veiga de Almeida. A gente está na terceira roda de conversa. Nesse evento a gente fez 3 rodas de conversa, 8 palestras e uma capacitação. Meu nome é Helena Luísa Leitão e eu sou mediadora nesta roda de conversa. Eu estou no 10º período da Engenharia Elétrica e faço parte dos membros fundadores do ramo estudantil I3E na Veiga de Almeida. Atuo no setor elétrico há 15 anos, trabalhando em Furnas. Tenho experiência na operação do SIM, Sistema Interligado Nacional, de 2005 a 2015, e estou há 5 anos na comercialização de energia. Para saber mais sobre o ramo estudantil I3E na UVA, que está organizando e coordenando esse evento, a gente vai deixar aqui para vocês, vai correr aqui no chat, os endereços de todos os nossos grupos de trabalho, do I, do PES e do próprio ramo estudantil. Não esqueçam de que em outubro a gente vai fazer uma chamada para novos voluntários, para vocês que querem ser voluntários membros e para vocês que podem ser voluntários sem precisar ser membros. Isso aí a gente conta muito com a ajuda dos novos, porque para quem está saindo, o nosso grupo tem muita gente que está saindo da faculdade, a gente vai precisar dos novos alunos lá, para manter esse serviço bem legal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ligados no YouTube. Tenho certeza de que será um evento de alto nível, mais um. Colabore com perguntas no chat e não esqueça de observar 2 coisas. 3. Tem o resultado do sorteio de hoje, tem um link para avaliação, avalie a gente bem lá, e tem um link para você conseguir o seu certificado de participação, tá bom? Para essa roda de conversa, precificação e riscos na comercialização de energia, contamos com a participação de 2 engenheiros renomados e meus grandes amigos, Luciano Contim e Tiago Felício. Eles também trabalham em Furnas. Falo em nome da Veiga de Almeida, em nome dos organizadores voluntários do I3E UVA, me incluindo. Estamos muito gratos por terem aceitado o convite. Nossa dinâmica será a seguinte: nessa roda de conversa, os palestrantes vão trazer panoramas sobre os desafios da precificação e os riscos na comercialização de energia com a modernização do setor elétrico, em forma de apresentações. Depois, seguiremos com as perguntas e as considerações finais, combinando o encerramento pontual às 22 horas. A preparação na verdade, não tem preparação para a próxima palestra, desculpa. As perguntas que não conseguirmos tratar aqui, posso endereçar posteriormente aos palestrantes para enviar as respostas a vocês. Basta identificá-las com seu e-mail no chat. A gente também está pedindo para vocês enviarem para o e-mail da CEUVA, que eu acho também bem interessante, que já fica, a gente sabe para qual e-mail certinho responder. Agora eu vou deixar vocês darem uma breve palavra inicial de 5 minutos máximos. Vamos com o Luciano. Olá, pessoal. Boa noite. Queria agradecer aqui esse convite da Helena, dar os parabéns à Universidade Veiga de Almeida pela iniciativa, né? Eu me lembro quando fazia graduação, como era bom, né, a gente receber esse tipo de evento e acho super importante. Vocês estão de parabéns, as palestras são ótimas. Graças a Deus estou conseguindo assistir todas. E, bom, eu formei em Engenharia Elétrica na Federal de São João del Rei e depois fiz mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora e estou em Furnas desde 2002, né? Trabalho com a Helena desde 2005, né, Helena? E com o Tiago desde 2012, né, Tiago? 2012 a 2013, por aí, né? E é um prazer estar aqui com o Tiago, com a Helena, né? Muito legal, nós trabalhamos na mesma superintendência de Furnas, de comercialização. E é isso, já começa aqui, Helena, a apresentação? Vou deixar o Tiago falar um pouquinho, obrigada pelas palavras. Gente, é muito bom trabalhar com esses 2, vocês não têm ideia. E vou deixar o Tiago falar um pouquinho, se apresentar, e depois começa a sua apresentação, pode ser? Tiago, por favor. Tá ótimo. Beleza, bem. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, estou muito honrado. Parabéns aí pela organização do evento, especialmente você, Helena, por todo o seu esforço aí em buscar o pessoal que você encontrou. Eu não consegui acompanhar todas as palestras como o Luciano, mas eu consegui assistir a do Canela e do Arteiro, né? Então, poxa, acho que uma oportunidade incrível para os alunos terem essa
esse contato com esses dois especialistas foi muito legal. Então é isso, uma breve introdução sobre mim. Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio, né, mas com ênfase em sistemas de apoio à decisão. E bem, sempre trabalhei muito nessa área de sistema de apoio à decisão. Inicialmente trabalhei com um pouco de consultoria para distribuição de energia, e depois eu entrei em Furnas, e desde que eu entrei em Furnas eu trabalho na área de precificação, de riscos e estratégias da comercialização. A gente mudou de nome várias vezes, mas é sempre esse mesmo arcabouço, né, de atividade. É uma área que muito me interessa e eu acho muito legal a gente, e que não é muito falada, né, na universidade. Então, acho que é uma boa oportunidade do pessoal ter um contato com esse tema. Novamente agradeço o convite e parabéns pela organização. Obrigada, Thiago. Vocês foram tão rapidinhos na apresentação de vocês que eu vou até aproveitar aqui para falar. O Iago teve um menino na primeira palestra que foi evoluindo as perguntas dele e chegou no que era uma usina a fio d'água. Aí a gente com certeza vai passar por isso aqui em algum momento, fica tranquilo. E essa roda de conversa ela fecha um ciclo bem legal das palestras de segunda e de terça. Operação de energia, ontem teve energia eletronuclear, que é uma térmica, e eles vão trazer um fechamento dessas ideias com a visão da comercialização, que realmente a gente não tem muito acesso enquanto está estudando, só se procurar mesmo. E vamos aproveitar. Luciano, pode começar a sua apresentação. Bom, gente, tá bom aí o som, a imagem, Helena? Tá tranquilo? Ótimo, perfeito. Bom, então, eu vou fazer um panorama rápido aqui. Prometi para a Helena e para o Thiago que eu não ia passar de 25 minutos. Então, assim, a questão do risco na comercialização de energia, ela começa com o PLD, né? E, então, eu vou tentar, no mínimo, despertar a curiosidade aqui de vocês sobre essa questão do PLD, e a gente tem que começar a falar da importância do PLD, né? Por que ele é tão famoso e a gente está sempre preocupado com ele. Bom, então, todo mês lá na CCE, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, é feito um balanço energético para todos os agentes do setor elétrico, né, agentes consumidores, ou agente comercializador, agente gerador. Então, por exemplo, no caso do agente gerador, né, todo mês ela verifica a energia verificada e a energia contratada, né. O que seria essa energia verificada? São todos os meus recursos, né, os recursos dos meus empreendimentos, das minhas usinas, os contratos de energia que eu compro, né, seja de um outro gerador, seja de um comercializador. E aí, no final do mês, se esses meus recursos são maiores do que a energia que eu comprometi, que eu vendi, né, então eu tenho uma sobra. Essa sobra vai para o que a gente chama de mercado de curto prazo, e ela é valorada ao PLD, por isso se chama preço de liquidação das diferenças, né? Da mesma forma, se essa energia verificada ficar menor do que a contratada, né, então eu vou ficar com um déficit, né, nesse balanço e vou ter que comprar essa energia nesse mercado de curto prazo e vou ter que pagar o PLD. Então, assim, toda vez que eu vou fazer uma compra, venda de energia, eu tenho que estar estimando esse PLD, principalmente no curto prazo, né, nos próximos 3, 4 meses, para poder tomar a decisão correta de vender ou não vender, a que preço, né? Então, se eu sou um gerador, por exemplo, e tenho uma oferta de venda de energia, por exemplo, a R$100, né? Mas se eu, por algum motivo, acho que o PLD, naquele mês seguinte que eu estou tendo a oferta de venda, que esse PLD vai ser, por exemplo, 150, então eu vou dizer para o meu comprador, olha, eu te vendo mais caro, porque para mim não vale a pena te vender, eu vou deixar no mercado de curto prazo, né? Então, esse tipo de raciocínio que é feito, e o inverso também, isso é para quem está comprando, e o inverso também, se eu tiver expectativa de ficar negativo, tem que fazer um raciocínio semelhante, só que inverso, né? Então, eu falo que o PLD, ele é importante
em todas as etapas, né? Ele é o início e o fim desse processo, porque a estratégia de venda ou de compra começa pela expectativa do PLD, ele influencia esse preço no ambiente livre, assim, num certo horizonte, né, de 3, 4, 5 meses à frente. E ele também é o fim, porque no final esse balanço no mercado de curto prazo vai ser liquidado ao PLD. Então essa é a importância assim, primária dele, além de muitas outras, mas essa é onde começa. Bom, e como é que esse PLD ele é formado? Né? O Canella e o Arteiro na segunda-feira já explicaram isso também. O PLD hoje nada mais é do que um custo marginal de operação, então a gente diz que é um preço por custo, né? E o que é o custo marginal de operação? É quanto custa, nesse momento em que ele é calculado, o incremento de 1 megawatt de demanda no sistema interligado nacional. E esse custo marginal de operação vai ser calculado por modelos, né, matemáticos. Hoje são os 3 modelos New Wave, Decomp, o D100, que já está sendo usado na operação e, em tese, vai entrar no ano que vem para formar o PLD horário. Né? E então, a primeira figura que a gente vai ver aqui, que eu peguei lá no site do ONS, né, a gente vê que é a distribuição das usinas no Brasil, só para a gente ter uma ideia, né, do quantas usinas são espalhadas nesse nosso imenso país. Né? Isso tudo aqui é dado de entrada para esses modelos matemáticos. Né? Então, a gente vê aqui, né, a grande concentração de eólica no Nordeste, né? Apesar da gente ter muita usina aqui nos centros de carga, a gente também tem usinas muito de grande potência, distantes, né, desse centro de carga, então a gente tem linhas de transmissão de alta potência, em corrente contínua, a gente tem aqui distantes as usinas que a gente chama de estruturantes, né, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, e são usinas a fio d'água, depois a gente vai falar o que é usina a fio d'água. Então, só para ter uma ideia que esse aqui é o lado, representar um dos dados de entrada que a gente tem nesses modelos matemáticos, que é o problemão que eles têm que resolver, né? Porque o objetivo desse modelo é fazer o despacho ótimo dessas usinas, né? Sempre com o objetivo de minimizar o custo total de operação do sistema, né? E o que compõe esse custo total de operação, né? São vários componentes. As principais é o custo da geração térmica, né? O custo de déficit, porque cortar carga, a gente sabe que é uma coisa muito cara, a última coisa que um operador quer na vida é cortar demanda, né? Então, o objetivo primordial desses modelos é minimizar esses custos, né? E daí sai o custo marginal de operação. Outros dados de entrada aqui desses modelos, por exemplo, obviamente a carga, né? As restrições de gerações mínimas e máximas dessas usinas, né? As restrições de defluência das hidrelétricas, mínimos e máximos, os armazenamentos mínimos e máximos dessas usinas, os dados de inflexibilidade da térmica, né? O que é inflexibilidade da térmica? Em geral, é atribuída à geração mínima por conta de compra mínima de combustível, né? Uma térmica, em muitos casos, quando ela fecha um contrato de gás, por exemplo, com o fornecedor, muitas vezes esse fornecedor diz, olha, você tem um volume mínimo aqui para você consumir por mês, você vai ter que pagar. Então, o gerador vai, obviamente, aproveitar esse volume mínimo e produzir, independente do ONS estar ou não desejando que ele gere. Né? Então, isso a gente chama de inflexibilidade, é um dos dados desses modelos. A disponibilidade dessas usinas, né? Porque as usinas elas têm manutenção programada, elas têm falha forçada. Então, essas taxas de disponibilidade também compõem os dados de entrada desses modelos. Né? Os limites de intercâmbio nessas linhas aqui, o PLD hoje ele é calculado para 4 grandes submercados. Né? O primeiro deles é o Sudeste, Centro-Oeste. Temos aqui o Sul, o Nordeste e o Norte. Né? E o modelo ele tenta, sempre que possível, equalizar o custo marginal de operação entre esses 4 submercados. Né? E como é que ele faz isso? Transferindo excedentes de energia de um submercado para o outro, quando isso é possível. Às vezes, por exemplo, está chovendo muito no norte, está tendo uma seca no sudeste, então ele transfere o excedente de geração disponível, né, do norte para o sudeste, do norte para o nordeste. E quando ele consegue fazer essa transferência, equilibrar essa energia, o custo marginal fica igual.
quando ele não consegue, o subsistema que está com excedente de energia vai acabar ficando com um custo marginal menor do que aquele que estava precisando receber essa energia. Então, o limite de intercâmbio é também um dado muito importante. Um outro dado muito importante é o custo de déficit, né, nesses modelos, quanto custa cortar uma unidade de demanda. Bom, e aí, tirando agora daquele mapa, né, as usinas hidrelétricas, tem essa figura aqui que eu também peguei no site do ONS, inclusive aquela outra também foi do site do ONS. A gente tem o que a gente chama de diagrama esquemático das usinas hidrelétricas, né? SIN é Sistema Interligado Nacional. Esse mapa ele é recente, ele é de maio de 2020, e ele é muito bom, muito didático, para a gente ter uma noção, né, de todo o conjunto das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente pelo ONS. E esses pontilhados aqui indicam as principais bacias, né, hidrográficas. Aqui embaixo a gente tem o oceano, e a gente consegue ver o sentido, né, da água em cada rio. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Rio Grande, onde tem uma cascata de usinas muito importantes, né, das empresas CEMIG e Furnas. Os triângulos aqui representam os reservatórios de regularização e os círculos de fio d'água. Então, vamos aproveitar o momento e falar, sem demorar muito, o que é a usina fio d'água e a de regulação, né? Bom, a gente diz quando uma usina tem regulação, quando ela consegue, pelo menos em 30 dias, né, por exemplo, imagina uma usina que vai ficar sem receber afluência durante 30 dias. Ela vai conseguir, é claro, dependendo do armazenamento, do nível de armazenamento que ela tiver, ela vai conseguir continuar gerando energia por esse mês, né? Ela tem uma capacidade de regularização de água de pelo menos um mês. Para o modelo New Wave, se ela tiver essa condição de um mês, ela é considerada um reservatório de regularização. Se ela não tiver, ela vai ser considerada fio d'água. O que significa? Que ela vai estar dependente o tempo todo da afluência que chega nela para ela produzir a energia hidrelétrica. E isso vai depender não só do tamanho da usina. Às vezes a gente vê uma usina muito grande como Itaipu, acha que ela é considerada um reservatório. Para o New Wave ela não é, para o Decomp ela já, hoje em dia, já é considerada um reservatório, mas ela é imensa, tem um reservatório enorme, mas ela tem muitas unidades geradoras e unidades geradoras que turbinam muita vazão, né? Então, isso faz com que ela não seja considerada. Também a questão da queda útil, né? Da variação do nível mínimo e máximo dela, ela não é considerada uma usina, por exemplo, de regularização para o modelo New Wave, ela está aqui, ó. Então, é muito interessante esse mapa, a gente vê o sentido, quem está montante de quem, né? Então, o montante, por exemplo, Itaipu está aqui, o montante dela a gente tem Porto Primavera, tem Aquariosul, né? Então, e é bem bacana isso aqui. A gente tem aqui o mapa das bacias hidrográficas, os principais. E a gente vendo aqui agora o universo das térmicas, esse diagrama que eu peguei do PEN 2020, lá no ONS, o que é PEN? Planejamento Energético Anual. O ONS, a cada ano, e com uma revisão a cada 4 meses, ele produz esse documento, ele é público, né? Todo mundo pode baixar, muito interessante, onde o ONS faz análise de risco, de atendimento, da carga nos próximos 5 anos, ele avalia vários parâmetros e produz muita informação didática, né, para a gente entender essas questões. E aqui a gente tem a separação das térmicas por fonte de combustível e uma ideia do custo variável unitário de cada térmica para cada fonte, né? O que é custo variável unitário, que a gente chama de CVU, né? Tá aqui no eixo. Quanto que custa para gerar 1 megawatt-hora em cada uma dessas térmicas? Isso vai depender muito, não só da fonte, mas também do rendimento dessas usinas, né? Da eficiência delas, né? Então, por exemplo, nuclear, a gente tem Angra 1 e Angra 2, com custo aqui uma de R$20 por megawatt-hora, a outra de 31, agregando 1.990 megawatts de potência disponível. Se a gente vier aqui para o grupo das usinas a gás, que é a maior parte das térmicas do nosso sistema, né? A gente tem a usina, que é exemplo, né, de usina que custa R$67, outra de 611. No grupo das usinas a óleo são as mais caras, né? A gente tem aqui no topo Chavantes, né, com 54 MB, um custo altíssimo, né, de R$1.693 por megawatt-hora.
E esses modelos, então, vai estar o tempo todo preocupados em escolher gerar hidrelétrica ou termoelétrica. E por que eu não estou falando aqui das outras fontes? Né? Porque a eólica, a PCH, por exemplo, a solar, algumas também a biomassa, como elas não têm, vamos dizer assim, a geração delas, em geral, é compulsória, tudo que tem disponível o ONS põe para gerar, elas são consideradas nesses modelos como abatimento de demanda. Né? Então, o modelo enxerga elas diretamente abatendo da carga bruta, e o que sobra de carga líquida é que ele vai otimizar para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente e para a termoelétrica. Então, assim, para efeito de despacho dos modelos, a gente está falando de um sistema hidrotérmico. Né? Nessa figura aqui, o ONS empilhou, né, as térmicas, desde a mais barata até a mais cara, e a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de 3 grandes grupos aqui de térmicas para efeito de preços. Nesse primeiro grupo aqui, térmicas que custam até R$100, a gente já tem uma disponibilidade boa, de 5.300 MB. Se a gente for para a faixa de R$100 a R$250, a gente já consegue uma disponibilidade de 12.100. De R$250 para cima, a gente já vai para 20.200 de megawatts de potência disponível. Então, essas aqui são as que normalmente se procura menos despachar, né? Toda vez que aquele custo marginal de operação, que vai ser o próprio PLD, né, é superior ao custo variável de uma dessas usinas, ela é despachada por ordem de mérito de preço. Então, o modelo vai preferir usar a geração dessa usina do que consumir água de algum reservatório hidrelétrico. Né? E a térmica também pode ser despachada fora dessa ordem de mérito, porque muitas vezes uma térmica está localizada num ponto elétrico interessante, o ONS está precisando ali por uma questão de, às vezes, uma linha que está em manutenção, ou outra razão elétrica, estabilidade, naquele ponto ali, ele precisa de uma geração compulsória de uma térmica. Então, mesmo que ela custe mais caro, o CMO, né, o custo marginal esteja mais barato, ele vai despachar essa usina. Bom, então, já falamos, o PLD, então, ele é um preço por custo. Aqui, só para a gente ter uma ideia da matriz energética atual, em 2019, eu peguei também essas figuras aqui do documento PEN, lá do ONS. Então, a gente vê que tanto em 2019, quanto uma projeção aqui para os próximos 5 anos, essa matriz continua ainda fortemente hidrotérmica, né? Então, aquilo que eu estava falando de abatimento de carga, a gente vê aqui por essa figurinha. Ó. Então, essa parte aqui é PCH, que é a laranja, né? Essa parte aqui das eólicas e da solar é uma previsão de geração que é feita por fora, colocada nesses modelos, e o que sobra, então, é o resto, para ele otimizar com a carga líquida que sobrou. Isso continua forte aqui, a predominância hidrotérmica. Aqui está a cadeia dos modelos, então, New Wave, Decomp e o DECEM. Né? O CEPEL dividiu essa otimização do despacho nesses 3 modelos, e o conceito é da seguinte forma. Né? O New Wave, apesar de ter sido projetado, acho que para rodar até 30 anos à frente, para efeito de cálculo do PLD e despacho, hoje ele é usado para 5 anos, discretizado em estágios mensais, e à medida que a gente sai aqui do DECEM para o New Wave, aumenta as incertezas justamente pelo horizonte, né? Um horizonte longo desse, você prever a fluência a reservatório é uma coisa complicada. Então, o New Wave ele trabalha todo com processo estatístico, né? Você dá para ele o que choveu em cada usina, num histórico longo, aí, desde 1931 até o passado recente, e ele vai gerar diversas possibilidades futuras de afluência e traçar uma otimização energética, né, para cada um desses cenários, sempre minimizando o custo total de operação em todo o horizonte. E ele vai informar, ao final do seu processo de convergência, ele vai ter o que a gente chama de função de custo futuro, né, esse códigozinho aqui, FCF, que vai servir de entrada para o modelo Decomp. O modelo Decomp, apesar de ter sido programado para um horizonte de até 11 meses, hoje ele é usado para 2 meses. No primeiro mês, são estágios semanais. Né? Ele precisa saber, no final do segundo mês, quanto é o valor da água, né, futuro,
para cada nível de armazenamento que ele chegaria em cada usina. Porque se ele não tivesse como consultar esse custo futuro, o que ele ia fazer? Ele ia sempre decidir usar água, né? Porque num horizonte tão curto de 2 meses, a água é o recurso mais barato, mesmo que eu esteja com pouca chuva, com reservatório baixo, claro, dependendo também, não seria tão baixo, mas ele ia optar mais pela água. Ele precisa perguntar para o New Wave, olha, New Wave, no final do segundo mês, se eu tiver com 90% de armazenamento, quanto me custa aqui o custo futuro? 80, 70 e assim por diante, para ele poder traçar as estratégias ótimas de operação. E o D100, a mesma coisa, né? Tem um horizonte de 2 semanas aqui, com discretização diária, sendo que no primeiro dia, para o ONS, ele tem 48 estágios de 30 minutos, para a CCE lá no PLD, ele vai ter 24 estágios, um PLD horário. E da mesma forma, ele precisa ter uma função de custo futuro para consultar no final dessa segunda semana, senão ele vai ter um desequilíbrio total para despacho aqui hidrotérmico, né? E o detalhamento da representação do sistema, ele cresce nesse sentido aqui. O New Wave, ele despacha cada termoelétrica, mas ele não despacha cada usina. Ele vai receber como dado de entrada todas as usinas, mas ele vai dividir essas usinas em 12 grandes reservatórios equivalentes de energia, que a gente chama. E vai fazer uma otimização desse despacho hidrelétrico por reservatório equivalente. O DECOMP já vai despachar por usina, as hidrelétricas, e o D100 vai despachar por unidade geradora. O D100, ele também trata essa questão da solar e da eólica como abatimento de carga, porém ele recebe como insumo uma estimativa bem melhorada de geração eólica e solar em relação a que entra no DECOMP e no New Wave. É uma metodologia diferente, são modelos próprios que a ONS construiu e parece que estão bem ajustados. Então, assim, como eu falei, como a matriz energética ainda é bastante hidrotérmica e efetivamente para os modelos ela acaba sendo hidrotérmica mesmo para efeito do despacho ótimo, porque o que vai sobrar de carga líquida ele vai otimizar entre água e térmica. Então é muito válida essa figurinha aqui, né, do dilema do operador, uma figura muito famosa, todo mundo mostra isso. O que ela quer dizer, né? Se eu estou aqui no presente e opto por usar a água de cara, porque é um recurso em tese barato, se vier a chuva depois, ok, porque eu não vou sofrer um desestoque e vou conseguir atender a minha demanda. Agora, se vier uma seca, ou eu vou ter que depois gerar térmicas muito caras, ou eu posso cair até em situação de corte de carga, que é o mais caro, né? Se eu, por outro lado, for muito conservador e usar de cara as térmicas, e depois acabar chovendo, eu vou jogar fora essa geração cara que eu fiz pelos vertedores da usina hidrelétrica, né? Vai ter um desperdício aí de uso de combustível. Agora, se vier uma seca severa, ok. Então, assim, é esse o dilema desses modelos. Eles vão através da estatística aqui do New Wave, né? Mais o DECOMP, eu esqueci de falar, a vazão que você a vazão do primeiro mês deles, discretizado em semanas, é o operador que coloca. Né? É um dado de entrada, é determinístico. Agora, o segundo mês já são criados cenários probabilísticos de vazão, e o D100 é totalmente determinístico. O D100 não tem nenhuma geração probabilística de cenário de vazão dentro dele, você tem que dar para ele tudo que vai chover em cada usina nesse horizonte dele aqui. Então, esse aqui é o dilema do operador dos modelos, de operação dos modelos. Aqui, só para a gente ter uma ideia do histórico do PLD, né? Peguei lá na CCE, a gente vê como o PLD varia ao longo do tempo, né? Isso aqui foi logo depois do racionamento, o pessoal aprendeu a economizar energia, que acabou que ficou uma sobre-oferta, né? O PLD ficou baixo durante um bom tempo. Teve aqui uns picos, depois veio essa seca aí que perdurou de 2013, né? Até 2019, ficaram um período muito ruim de afluência no Sudeste, no Nordeste. O PLD teve momentos muito altos. E o que faz ele variar tanto, né? É justamente a preocupação desses modelos com a afluência em função dos recursos que esses modelos têm, né? Aqui nesse gráfico, que eu peguei lá do PEN em 2019,
ele mostra a questão que a gente chama de meses de estoque, né, meses de regularização. O Arteiro e o Canela também falaram isso aqui, segunda-feira. O que acontece? A expansão hidrelétrica hoje ela é baseada praticamente em usinas a fio d'água, né? Os leilões que têm aí participação de hidrelétrica, quando tem hidrelétrica, é usina a fio d'água. Então, elas não agregam aquela questão da regularização. Então, a energia armazenada máxima do Sistema Interligado Nacional não tem, tá vendo, estimativa de aumento. Ao passo que a demanda, obviamente, tem estimativa de aumento, né? Então, a relação entre essa capacidade de armazenamento e essa demanda tende a diminuir, né? O que a gente chama de meses de desestoque. Então, acaba deixando o modelo, vamos dizer, preocupado, né? Sensível, nos momentos em que está faltando energia afluente, ou seja, a vazão, né? Chuva, e no momento também que você está com o armazenamento baixo. Então, se de um mês para o outro a expectativa de afluência reduz, ele já aumenta o PLD. Por quê? Porque esse PLD é o custo marginal de operação e ele vai, então, preferir despachar térmica. Então, para isso, ele precisa ter esse custo maior, né? Bom, aqui eu queria deixar para vocês uma sugestão aqui de um amigo professor lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele tem gravado umas aulas muito interessantes, que ele fala da otimização, de vários métodos de otimização e fala também desses modelos aqui do CEPEL. Então, ele explica com muita didática várias questões aqui que eu passei muito en passant, né? E eu fiz questão de assistir esses vídeos porque eles são muito bons. Então, eu deixo aqui o endereço. Vale muito a pena assistir. É isso, gente. Ó, gastei os 20 minutos que eu prometi. Os 25 minutos. Foi ótimo. Foi ótimo. A gente está fechando um ciclo bem legal. Eu tenho certeza que está todo mundo conseguindo acompanhar, que foi o Luciano. A gente reclama de ter que fazer um trabalho de final de curso no final da engenharia. O Luciano, cada resposta dele no trabalho é um TCC. Entendeu? Então, a gente tem uma qualidade enorme desse menino no setor lá no middle de Furnas. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouquinho mais da nossa usina fio d'água. Tiago, se você quiser, já pode brincar mais de PLD. Vocês estão vendo minha apresentação aí? Eu vou... Ficou a tela cheia? Tela cheia. Beleza. Tá, então eu vou... Olha só, ele já saiu passando. Então, eu vou falar, então, na verdade, vou comentar sobre a entrada do preço horário, né, na verdade, do PLD horário. Como a proposta, né, foi pedido, que a Helena pediu para mim, né, para a gente tocar um pouco no assunto de risco, o que a gente tem visto hoje. Então, eu queria dar uma pincelada, uma coisa que está no momento agora, é a entrada do PLD horário, que está programada para o começo de 21. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Primeiro, como o público é principalmente de alunos, né, e eu já fui aluno da engenharia, o negócio energia elétrica não é muito comentado, né? A gente foca muito na parte técnica. Então, eu quis dar uma pincelada geral o que é energia elétrica como negócio, né? Quem são essas partes. Depois eu vou passar vou falar um pouco sobre tarifa e preço, o que é um, o que é o outro, muito brevemente. Comentar um pouco sobre o que é o PLD. Aí o Luciano já fez uma boa parte do dever de casa aí, então eu vou passar um pouco mais rápido. E aí eu vou entrar, então, o que é o PLD horário, né? O que é isso que está chegando. Como ele se diferencia do PLD de hoje. Vou mostrar alguns exemplos e a gente vai falar desafios e oportunidades que surgem com essa entrada. Tá? Vamos lá, o que é um negócio de energia elétrica? Então, a energia elétrica, a gente separa... Vocês estão vendo isso aqui? Esse bloquinho aqui, não? Tá vendo tudinho. Até comercialização. Beleza, porque para mim aparece um bloquinho preto em cima. Não, tá vendo.
Então, aqui eu botei, essa imagem não é muito boa, né? Até porque na geração tem aqui uma bateria, mas foi o melhor que eu consegui encontrar aqui. Dá para ter uma ideia legal. Então, a gente tem aqui os diferentes segmentos da energia elétrica. A gente tem a geração, transmissão, distribuição, o consumo e a comercialização ali permeando. Eles estão pintados de cores diferentes, porque em consumo, todo mundo entende, a carga é a casa da gente, são as indústrias, e é quem vai consumir a energia produzida pela geração. Então, os geradores, seja eólico, solar, hidráulico, térmico, eles produzem essa energia que vai para o consumo, que é utilizada no consumo, mas essa energia precisa chegar até o consumo. Esse é o trabalho da transmissão e da distribuição. Eles são monopólios naturais, então eles trabalham de uma forma diferente. Geração, por sua vez, é um negócio competitivo, está aqui pintado de uma cor diferente. E a comercialização é que está ali no meio de campo entre a geração e o consumo. Então, eu quis dar essa pincelada geral de que existem diferentes negócios na energia elétrica. Então, quando a gente fala que a determinado agente atua na geração, atua na transmissão, atua na distribuição, o que a gente está definindo é como é que esse agente ganha dinheiro nesse mercado de energia elétrica. E são atuações muito diferentes entre si, são negócios muito distintos. E por que eles são distintos? Aí a gente tem essa distinção aí, tarifa-preço, que eu queria marcar. A tarifa ela é regulada. Então, a partir de agora eu vou falar só sobre o mercado de energia elétrica, né? Então, a tarifa ela é regulada. A distribuição tem uma tarifa, ela é definida pelo Estado, pela ANEEL, pela agência reguladora, e onde a distribuidora ela é remunerada pela entrega da energia na casa da gente. Então, esse é o serviço que ela presta, não é de gerar, não é de consumir, o serviço que ela presta é de transportar a energia até a porta da casa da gente. Esse é o serviço que ela é remunerada. Esse serviço é um monopólio natural, que basicamente significa monopólio natural, um termo econômico para dizer que se tiver concorrência é pior para todo mundo, porque os dois concorrentes vão quebrar e você vai ficar sem o serviço. Então, a distribuição de energia elétrica é um monopólio natural, assim como gás encanado e esgoto, coisas assim, serviços de rede em geral são monopólios naturais. E aí a distribuidora te cobra uma tarifa. Essa tarifa não sai dos estudos da distribuidora, isso é definido por um terceiro agente, um agente de Estado, que é a ANEEL. Então, dentro dessa tarifa de energia, dentro dessa tarifa da distribuidora, se a gente olhar na nossa conta, aparece lá TUSD e TE, bem discriminado, né? TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição, é justamente o serviço que a distribuidora presta para a gente. E TE é o custo da energia repassado para a gente. Aí a gente fala, mas eu estou pagando para energia, para a distribuidora? Como é que funciona isso? A distribuidora, ela compra energia em leilões regulados. Esses leilões são mecanismos competitivos, onde os geradores competem pelo atendimento. Então, a gente chama isso de ambiente de contratação regulado, né, o ACR, e vendem energia de longo prazo para as distribuidoras, a um preço competitivo. Assim, a distribuidora garante que está comprando o melhor preço e ela repassa esse custo direto para a tarifa. E aí, a ideia é que a distribuidora não ganha dinheiro com energia, ela ganha dinheiro com a entrega da energia, com o serviço. Mas ela precisa ser remunerada do custo que ela está tendo da compra, por comprar no nosso lugar. Beleza, então a gente comentou rapidamente sobre a tarifa regulada. Sempre que a gente fala de tarifa, a gente está falando de um valor determinado por um terceiro. Agora a gente vai falar sobre preço. O que é o preço? O preço ele é reflexo da curva de oferta e demanda. Então, aqueles modelos todos que o Luciano mostrou, o New Wave, o D100 e o New Wave, Decomp D100, eles fazem uma simulação de curvas de oferta e demanda, e um subproduto dessa operação ótima que eles retornam
é o preço, o CMO, custo marginal de operação, ou PLD, que é o preço de liquidação da diferença. Então, tem aqui esse terceiro bullet aqui, né? A liquidação das diferenças é um preço. O preço para a liquidação das diferenças é um preço, é o PLD. Adicionalmente, a gente tem os preços de mercado. Então, agora eu estou falando do ambiente de contratação livre, não é o ambiente das distribuidoras. Então, estou falando de consumidores de alta tensão, falando de comercializadores e geradores que conseguem negociar livremente a energia entre eles com cláusulas livres. Então, podem indexar a sua energia da forma necessária, podem definir gatilhos contratuais de aumento de energia, de redução, flexibilidade, coisas desse tipo, são negociados livremente. E os preços negociados também são preços negociados livremente. Tá? Então, essa liquidação das diferenças, o que é? O Luciano já deu uma passada muito boa, mas, enfim, eu vou mostrar um gráfico muito parecido com o que ele botou. Eu tenho aqui nas barrinhas azuis, eu tenho os contratos, né? No eixo X é onde está a unidade de megawatt-hora. A gente tem nas barrinhas azuis o contrato, né? Ou seja, o que eu tenho que atender, o meu requisito de atendimento. Nas barrinhas vermelhas eu tenho aí 3 cenários de geração distintos. Então, se eu tenho determinado requisito de 10 megawatt-hora e eu gerei 10 megawatt-hora, beleza, todo mundo fica feliz, o cara que comprou a minha energia, estou falando agora eu sendo um gerador, o cara que comprou a minha energia fica feliz, eu fico feliz e tá tudo certo, a conta fica no 0 a 0 e eu recebo dele apenas o valor, o preço contratual acordado. Mas os outros 2 cenários é quando isso não acontece. E se eu gerar acima e se eu gerar abaixo do compromisso que eu tenho com esse comprador, seja ele comercializador ou consumidor. Essa diferença, eu vou continuar recebendo, né, o preço contratual, porque isso foi acordado, ele acordou de me pagar por essa quantidade, mas eu não consegui entregar tudo isso. O que vai acontecer é que essa diferença vai ser liquidada a PLD. Então, se eu gerei acima do que eu tinha de compromisso, o PLD daquele momento vai ser usado para valorar essa energia e eu tenho uma renda adicional. E se eu gerei a menos, essa diferença também vai ser valorada a PLD e eu vou ter um custo, eu vou ter um déficit na minha receita. Então, basicamente isso, o Luciano mostrou bastante bem no primeiro slide dele. Aqui, então, vou falar um pouco sobre como é que é o PLD hoje. Essa imagem eu peguei direto do site da CCE. Ela mostra, apesar de simples, ela mostra muito bem muitas características importantes do PLD. A gente está vendo aí que ele é válido por uma semana, então a semana corrente, são os valores da semana corrente, de 12 de setembro a 18 de setembro. A gente vê que ele está definido aí por 4 zonas geoelétricas, que são os submercados, que a gente define como Norte, Nordeste, Sul e Sudeste e Centro-Oeste. E aí uma curiosidade é que o Acre não apenas existe, como ele faz parte do Sudeste. Aí a prova da existência do Acre. Isso é basicamente por conta daquela interligação geral, Santo Antônio, são as usinas que ficam por aqui, tem uma interligação muito grande de um elo de corrente contínua e acaba se tornando a mesma zona geoelétrica. Então, é por isso. As outras características que a gente consegue entender é que ele é publicado para 3 patamares de carga, né? Então, aqui no norte, a gente tem o patamar pesado, ele está 90,85, médio, leve, e então, algumas conclusões interessantes que a gente tira daqui. Hoje ele é um preço definido ex ante, ou seja, antes dele valer, eu já defini qual é o preço. Ele é válido por uma semana inteira, sem alteração, e ele tem 3 valores para essa semana inteira. Essas características são interessantes porque são algumas coisas que vão mudar justamente com a entrada do PLD horário. Aí aqui respondendo já de antemão uma pergunta que pode vir, que na verdade foi feita inclusive para o
o arteiro, se não me engano, né, no primeiro dia. E aí, qual é a ENA é realmente o maior impacto no PLD? Sim, esse aqui é um estudo da CCE, esse gráfico não é meu, esse estudo não é meu, esse é um estudo da CCE, onde ela avaliou vários anos para trás e identificou que a variável que mais impactou a variação do PLD foi a hidrologia, ou seja, a previsão de vazão dos rios e a diferença entre essas previsões foi responsável por 49% da variação do PLD. Não quer dizer que o PLD variou 49%. Quer dizer que, na variação, 49% dela foi responsável, a responsabilidade foi da hidrologia. Em seguida, a gente segue para armazenamento e carga, uma responsabilidade bem próxima também. Já me adiantei uma pergunta. Mas e aí, o que é o PLD horário? Por que isso? Qual é a ideia para a gente... Por que a gente quer aumentar essa granularidade? Né? Hoje a gente tem 3 valores que ficam válidos por toda a... Variam durante o dia, mas variam um pouco, né, para 3 patamares diferentes de carga durante o dia. Por que a gente quer um PLD que varie bastante no hora a hora? Então aí a gente entra também um gráfico que o Luciano mostrou, que é a perda de regularização, né, do SIM, né, a regularização das hidrelétricas está menor, em parte porque elas representam menos da matriz, né, ou seja, quando a gente definiu que a gente queria preços por patamar, há muitos anos atrás, as hidrelétricas representavam 90 e tantos por cento da matriz. Hoje representam muito menos da matriz elétrica. Então, hoje, as hidrelétricas, que são quem trazem essa regularidade para o sistema, representam menos da matriz. Né? Você tem, adicionalmente, uma participação muito grande das fontes intermitentes, e aqui eu estou falando de solar e eólica, que não são despacháveis, né? Então, você ventou, você aproveita essa geração. E aí acaba que o PLD por patamar, você não consegue capturar a variação que essas fontes trazem durante o dia. Então, você também tem um aumento do mercado livre, né? Então, existe já um calendário de redução da potência necessária para você acessar o mercado livre. E a expectativa é que esse requisito seja cada vez menor. Não existe um calendário ainda para baixa tensão, se você tem participar do mercado livre, mas não é nada que impeça, já é comum em vários lugares do mundo. A gente poderia ser mercado livre nas nossas casas, né? Não é nenhum problema tecnológico. Então, o aumento do mercado livre aumenta a participação do consumo e a pulverização desse consumo. Então, você precisa de uma melhor sinalização dos preços, que reflitam melhor os custos operativos. Então, quando você tem uma eólica, por exemplo, variando muito durante uma geração alta durante a noite, geração muito baixa durante o dia, mas durante o dia você tem uma carga, então você tem, por conta disso, você tem uma necessidade de mais geração, seja hidráulica ou térmica, para suprir essa carga. Esse custo operativo com um preço por patamar, um PLD por patamar, isso não necessariamente está muito bem representado. Então, uma das motivações do PLD horário vai trazer refletir melhor esses custos operativos e, por conseguinte, aproximar, né, o mundo físico do mundo comercial, que hoje estão cada vez mais distantes. Mas aí, o que vai entrar, então, para o PLD horário? Né? O que vai pegar na hora de variar? Como eu passei lá infelizmente, não tenho o gráfico de quais são as variáveis que mais impactam no PLD horário, na variação do PLD horário, mas não cheguei a fazer um estudo, mas é um estudo interessante. Mas, assim, coisas que vão entrar para a formação desse preço, para esse preço de liquidação de diferença, varia de hora a hora. Esses 4 pontos eu elenquei como bastante significativos. Então, a gente vê aí as vazões, a previsão de ventos porque
a participação das eólicas na matriz, principalmente na matriz elétrica do Nordeste, é muito forte, é muito grande. Então, a gente vê que essa previsão de ventos é um fator determinante no PLD horário. Restrições operativas, e aqui é um termo muito amplo, mas eu estou dizendo aqui também o despacho por máquina, né, o Unit Commitment, ou seja, o modelo matemático que retorna o PLD horário, ele é um modelo que retorna o despacho por máquina. Então, ele tem a capacidade de olhar todas as máquinas térmicas do Brasil, do sistema interligado, e vai dizer que aquela máquina tem que gerar tantos megawatts da hora tal até a hora tal, respeitando, é claro, o seu período de rampa, o mínimo de carga e o mínimo de tempo ligado, o mínimo de tempo desligado, rampa de entrada e rampa de saída. Então, todas essas restrições, elas vão ter um papel fundamental na formação do PLD horário. E a carga também, né, a previsão da carga. Todas essas variáveis, elas eram estimadas de forma semanal. E eram entradas para a formação do preço, eram entradas calculadas de forma semanal. Agora a gente vai ter que fazer isso todos os dias. Então, a expectativa é que, quando você tem que estimar o quanto que vai chover, né, o quanto você vai ter de vazão dos rios para uma semana inteira, é um pouco mais fácil de você errar do que você prever só para o dia seguinte. Então, eu acredito que as vazões tenham um papel um pouco menor nessa variação. Os ventos, ventar para uma semana já é muito difícil, para o dia seguinte também é muito difícil. As restrições operativas, dadas as complexidades que elas representam quando a gente olha no hora a hora, elas vão ter um papel muito forte. E a previsão da carga, que também tem uma dinâmica muito distinta, com temperatura e etc. Quando a gente olha o agregado de uma semana, o erro tende a ser menor. Então, quando a gente olha no dia, talvez esse valor seja um pouco mais significativo. E aí, como é que fica, né? Desde janeiro de 20, o modelo de preço horário, que retorna o preço horário, é o modelo também do despacho. Ele está sendo usado para determinar a programação diária do dia seguinte. É um desafio, está tendo, é claro, mil problemas, porque é uma coisa que está entrando agora, mas então eu peguei o histórico desde janeiro desse ano, porque é algo que já está em funcionamento. Então, aqui no eixo X, a gente tem os dias, tá? Então, desde janeiro de 20 até agora. No eixo Y tem o real por megawatt-hora. E aqui na linha verde, a gente tem essa linha verde é o PLD verificado do subsistema Nordeste. Então, o PLD por patamar. E essa linha azul, bastante mais nervosa, essa é a linha do PLD horário sombra, ou seja, no mesmo momento que eu rodei o PLD, identifiquei o PLD por patamar, eu fiz uma simulação como se estivesse valendo o PLD horário e publiquei. Né? A CCE tem publicado essa operação sombra do PLD horário justamente para trazer uma certa previsibilidade para os agentes, dado que vai entrar em janeiro de 21, a gente precisa saber como essa coisa toda está funcionando para a gente mensurar corretamente os nossos riscos. Então aí a gente vê que é parecido, né? Ele segue um perfil mais ou menos parecido, que não poderia ser diferente, porque o modelo que dá o preço por patamar, ele entra como input para o modelo que dá o preço horário, mas a gente vê que a gente começa a ter picos e vales muito significativos. Aqui existe um piso regulatório, tá? Não pode ser menor que um determinado valor, por isso que a gente tem uma reta aqui que não é zero. Então a gente vê a variabilidade bem maior dentro de um mesmo dia. Isso fica bem evidente nesse gráfico, principalmente no começo do ano, que é quando a gente tem aí as maiores chuvas, né, principalmente.
E aqui eu trago uma simulação com valores reais, né? Beleza, como é que fica essa variação? Como é que é o PLD por patamar? Como é que fica essa liquidação? O que é a liquidação? Eu estou aqui fazendo o mesmo exercício daquele slide inicial, onde eu tenho a diferença entre o contrato e a geração. Então, eu tenho aqui nas barrinhas vermelhas o contrato para cada hora, ou seja, meu compromisso contratual para cada hora do dia. Eu botei ele constante, tá? Então, eu tenho um contrato flat durante o dia. Aqui, nessa linha roxa, eu tenho a minha geração. Essa aqui é uma geração real, tá? De uma usina eólica do Nordeste. E aqui eu tenho o PLD por patamar de hora do Nordeste desse dia, especificamente. Esse dia, por acaso, é 16 de fevereiro desse ano. Então, são dados publicados aí pela CCE e pelo ONS, eu só capturei e fiz a análise. O preço está aqui em real por megawatt-hora, que é a curva do PLD, está no eixo da direita. Então, a gente vê que no começo até o dia raiar, mais ou menos aqui até 6 horas da manhã, a gente tem uma geração significativamente mais alta do que o meu compromisso contratual. E aí a gente lembra lá daquele slide, o que tiver acima, eu vou valorar ao PLD. O PLD, que nesse caso está na faixa dos 140 e poucos reais. Agora, quando eu tiver, durante o dia, principalmente meio-dia, eu tive uma geração abaixo do meu compromisso contratual. E aí eu vou ter que pagar ao PLD. Qual é o PLD? O mesmo da madrugada. E no momento de ponta, aqui eu estou falando de 20 às 22 horas, que é o momento de carga pesada para o modelo de PLD horário, PLD por patamar, a gente tem aqui uma geração acima do compromisso contratual. Eu entreguei mais do que eu estava com, do que o meu compromisso, então por conta disso eu tenho um benefício. Essas diferenças multiplicadas por esse PLD, a gente tem aqui no gráfico de baixo, no hora a hora. Então, a gente vê aqui até a hora 7, mais ou menos, eu tenho valores positivos. Durante o dia, eu tenho esse vale abaixo do meu compromisso contratual, eu tenho valores negativos. Então, esse seria a dinâmica, né? Na verdade, essa é a dinâmica hoje do PLD por patamar para o agente de geração eólica. Esse aqui é a geração de um parque eólico. E como é que ficaria entrando o PLD horário? Então, de novo, eu peguei a mesma geração, mesmo compromisso contratual, mas agora a gente tem o PLD horário publicado para esse mesmo dia. Então, que a gente vê que tem um perfil muito distinto, né, do perfil do PLD por patamar. A gente vê que tem um pico aqui durante o dia, muito provavelmente é por conta da carga que tem que ser atendida, né? A carga começa a aumentar aqui pelas 7, 8 horas da manhã, e o PLD acompanhou esse perfil da carga, reduzindo durante a madrugada. Então, no momento onde eu estou com a geração abaixo do meu compromisso contratual, eu acabo sendo valorado a um preço, um PLD muito mais alto. E isso me traz vales mais negativos. Por acaso, para esse dia, eu acabei não pegando um exemplo muito feliz. Ele não mostrou tão bem por conta da geração. No final do dia, eu acabo tendo uma geração muito grande, a um preço muito grande, e isso acaba compensando essas diferenças, né? Então, é um caso que fica até melhor. Mas o preço horário, o PLD horário, ele se torna aí um risco adicional para a geração não despachada. E fica claro com esses gráficos de que quem tem a capacidade de controlar a sua geração consegue acompanhar a curva de preço de PLD horário e fazer com que a sua liquidação seja a mais adequada. Mas por que eu não faço um contrato, então, que acompanhe a minha geração? É possível, mas você tem que achar alguém que compre. A gente está falando aqui do Mercado Livre. Essa é uma cláusula contratual que pode ser livremente negociada. Então, se você está vendendo para alguém
uma geração, um compromisso contratual que acompanha a sua geração, a gente pode esperar um preço menos competitivo do que onde você assume o risco dessa diferença. Então, é justamente nesse ponto da alocação dos riscos entre os compradores e vendedores que do hora a hora é que o PLD horário traz essa diferença à tona. Então, tá aí. Eu tentei pincelar rapidamente por toda a apresentação os pontos que eu ia resumir aqui. Mas o que o PLD horário traz aí de desafios e oportunidades? Então, como eu acabei de comentar, o controle da produção é um diferencial. Então, se você tem controle da produção, você consegue atender a melhor curva para você, consegue obter a melhor receita. Se você não tem o controle da produção, no caso, por exemplo, das eólicas, você tem você tem um risco adicional no seu negócio e você tem que precificar isso. Com a entrada do PLD horário, você também tem a possibilidade de novos produtos. Então, as comercializadoras, por exemplo, podem ofertar produtos com modulações complementares. E aí eu falo com esse outro ponto, que é o portfólio de fontes. Então, se eu tenho uma usina eólica, eu posso montar um portfólio de geração eólica, PCH e solar, e com isso eu tenho um equilíbrio, um risco menor de não atendimento do meu contrato nos momentos de PLD mais alto. Surge a possibilidade de resposta da demanda um pouco mais enfática. Então, a resposta da demanda é a possibilidade, por exemplo, do consumo desligar uma parte do seu consumo nos momentos de PLD mais alto, e aí vender esse serviço de redução para um agente comercializador, um agente agregador de demanda. Você tem redução de encargo, então esse ponto eu acabei não passando muito bem, mas toda vez que a gente tem uma diferença entre o que foi programado e o que foi executado, essa diferença acaba virando um encargo que é rateado entre todos os consumidores, livres ou não, que estão no mercado livre ou que estejam na distribuidora. E esses encargos tendem a diminuir quando você aproxima a operação, o mundo físico, do mundo comercial. Porque teoricamente, você está trazendo, com o PLD horário, você está trazendo um reflexo mais fidedigno da operação. Por conta disso, você erra menos e, por conta disso, você tem menos encargos. Então, encargo vai existir, nos sistemas mais perfeitos existe encargo, você tende a reduzir os encargos por conta dessa representação mais granular. É claro que a gente vai ter uma operação mais complexa, né? Então, em todos os elos da cadeia, o ONS vai ter que trabalhar fim de semana, todas as empresas vão ter que fazer a sua programação com mais celeridade. Então, todo mundo vai ter que trabalhar mais com mais informação, né? A gente vai ter muito mais informação circulando. A gente vai ter previsão de vento, previsão de carga, no hora a hora, para o dia seguinte, para muito mais agentes. Antes era uma coisa muito, muito focada no INS, que assumia toda essa responsabilidade. Agora isso vai ter uma dinâmica um pouco maior a partir do momento que ela impacta comercialmente as empresas. Então, todo mundo que compra e vende energia vai precisar fazer uma previsão de carga, uma previsão de vento, uma previsão de vazão, uma precisão muito maior para poder mensurar os seus riscos e trabalhar em cima desse mercado novo que você está se desenhando. Então, basicamente é isso. E aí eu abro aí para contribuições, perguntas e mais. Muito obrigada, Tiago. Eu acho extremamente importante a gente passar isso para os novos engenheiros que estão se formando, porque eles não vão conhecer o mundo antigo. O PLD horário sendo implementado em janeiro de 21, quem está se formando agora não vai mais saber o que é PLD só por patamar, e vai entrar já no mundo, um reboliço, né? A pessoa, o gerador, ele vai entender ainda como é que ele vende aquela energia, o consumidor ainda está entendendo como é que ele pode comprar a energia que ele precisa,
que a visão no mundo comercial do PLD horário tá bem impactante. E é muito importante a gente passar isso um pouco antes, para o pessoal já ficar atento no novo mundo e saber que o novo mundo ele tem alguma coisa, ele tem um passado, é importante. Uma das coisas importantes que eu pensei em falar aqui com o Thiago é aquilo, a gente não está tendo PLD horário no Brasil só agora, a gente não está atrasado em relação a isso. O Thiago até colocou, a gente teve uma matriz que não tinha essa necessidade, ele não pedia essa necessidade. Matriz hidrelétrica maior era um outro movimento de preço, era uma outra necessidade. E agora, com a entrada de eólica, solar, de uma coisa mais intermitente, a gente ganha com isso. Não se resolve muita coisa, mas a gente ganha bastante. E o mundo fica bem criativo, né? A gente vai ter alguma coisa em relação a derivativos, que isso aí é para um outro momento, uma outra conversa. A gente tem tudo isso por conta, o Luciano trouxe para a gente tem o PLD o preço ele é formado pelo custo. E tem um outro momento, tem como desenhar isso diferente. Se o preço for por oferta, já seria um outro momento, uma outra palestra. Então, é muito bom entender como é que o preço é formado. Tarifa é uma coisa, preço é outra, e o mundo do mercado livre é sem limites para a imaginação. E agora a gente está sem bem saber muito bem como vai ser com o PLD horário, mas tudo no final tudo tem que resolver. O melhor custo e benefício com segurança. Então, acho que isso aí ninguém discute. Seja lá como a gente precificar, tem que ter esse resultado. Eu vou trazer, então, as perguntas. Uma você já respondeu, questão da ENA. Eu ia colocar para o Luciano. Queria saber se o Luciano tem alguma coisa para acrescentar em relação àquela questão da ENA. Se o PLD é impactado. Então, é aquilo mesmo, né? Aquela questão da regularização que torna o modelo muito sensível à variação de ENA, né, energia armazenada. E assim, o que acontece? A energia armazenada também tem um impacto muito grande no PLD. Se você tiver com os reservatórios baixos, né, ele também eleva o PLD e fica ainda mais sensível à variação da ENA. Então, é um trade-off, né? É o que a gente chama de combinação de estados no modelo, né? É a combinação da ENA com o armazenamento. Então, a cada nível de armazenamento, ele fica mais ou menos sensível à variação da afluência. E a gente sabe que o que está acontecendo no presente de ENA vai influenciar a projeção futura dessa ENA. Então, torna ele também muito sensível ao passado recente, né? E há uma volatilidade, assim, eu entendo como natural, considerando o sistema que a gente tem e da forma como ele está representado matematicamente nesses modelos. E o PLD horário, ele traz essas vantagens aí que o Thiago apresentou e, por outro lado, também ele traz uma dificuldade maior de previsibilidade também, porque o número de informações que a gente tem que alimentar esse modelo DCM é muito maior, né, do que os outros. Então, trabalhoso. A diferença de PLD entre esses modelos é um desafio. Acho que cabe bem aí no título da nossa apresentação, nossos desafios. Exato. Eu vou trazer aqui uma pergunta que já estava combinada. Acho que o Thiago quase arrancou minha cabeça quando eu dei essa pergunta. O que facilita a precificação horária na visão do comercializador de energia e do consumidor? Aí eu falei, Thiago, eu sei que não resolve, não facilita, mas a gente tem que trazer o lado bom disso, porque vai ser a nossa vida, a gente não pode correr muito disso. E aí, o que você poderia me ajudar? Acho que você já respondeu alguma coisa, Thiago, mas você chegou a pensar? Então, o que facilita, na verdade, eu achei a pergunta um pouco confusa, né? Mas acho que a pergunta, na verdade, quer dizer o que isso traz de positivo para o mercado, então, na verdade, para o comercializador, né, e consumidor, gerador. Como eu passei rapidamente lá na apresentação, você cria todo risco que surge é também uma oportunidade. Então, quando você aumenta a variabilidade durante o dia do PLD, você cria oportunidade, você cria uma série de riscos. Então, por exemplo, para quem não tem
a capacidade de regularização, de controle da sua geração, é um risco, né? Novo, uma variável nova, aleatória, que entra na sua receita. Isso é complicado, isso é um risco. Ao mesmo tempo, isso pode surgir um outro tipo de oportunidade, como você adiantou, produtos financeiros. Então, isso que a gente está falando é também um fluxo financeiro. Então, outros players podem entrar nesse jogo, por exemplo, bancos, seguradoras, justamente entrando para tampar eventuais buracos que surjam nessa entrega. Você cria oportunidades de portfólio. Então, eu sou um gerador eólico, eu posso então, investir em energia solar e fazer com que o agregado das minhas duas fontes seja um pouco mais certo ou tenha um foco maior. Eu posso ter os contratos que têm modulação, ou seja, o quanto de energia eu determino para cada hora, né, naquelas barrinhas vermelhas do meu gráfico. Elas estavam constantes, mas elas não precisam ser constantes. Hoje elas não precisam ser constantes, mas em geral elas são, porque não fazem tanta diferença assim. Então, agora vai fazer mais diferença. Então, os consumidores, por exemplo, que têm interesse em acompanhar a sua carga, por exemplo, shopping center. O shopping center tem uma carga muito específica de ar-condicionado num determinado horário. Se conseguir um contrato, então, o cara que vende o contrato para esse shopping e, ao mesmo tempo, ele vende para um outro tipo de carga que tem um perfil complementar, isso é uma oportunidade que hoje não faz tanta diferença. Então, esses dois tipos de portfólio, né, tanto do lado da carga quanto do lado da geração, são oportunidades que surgem. Então, assim, não é um facilitador, são novas situações que surgem e o mercado vai se adaptando a isso. É claro que isso tudo que a gente está falando é um pouco de futurologia, mas é muito básico, porque o preço horário, o PLD horário ainda não está efetivo. Ele vai entrar agora em 21, mas as negociações bilaterais ainda estão, os agentes ainda estão meio cabreiros com isso, então a gente tem que realmente, a coisa tem que estar valendo para esse tipo de situação ganhar liquidez. Mas a gente vê muito com a experiência internacional que o preço de liquidação horário, preço horário de energia, é muito comum. Tem vários sistemas do mundo, inclusive para baixa tensão. Então, na nossa casa, a gente poderia, no limite, ter um preço horário e escolher o nosso fornecedor do Rio, só que pela Light, poderia comprar energia de Furnas e ser atendido pela Light. Esse tipo de coisa é só um arranjo comercial, não é tecnicamente nada de outro mundo. É um caminho que eu vejo como natural para o mercado, mas a gente ainda tem um pouco de chão aí para andar. Perfeito. Eu vou começar a fazer as perguntas que chegaram antes do chat, algumas perguntas importantes que eu achei da pessoa que fez na inscrição, no momento da inscrição. E aí depois eu passo para as perguntas do chat mais atuais, mais de hoje. Uma pergunta que eu acho que a gente conseguiu explicar, porque é diferente preço-tarifa, mas eles perguntaram aqui, qual o motivo da energia elétrica ser tão cara se é um produto essencial para todos? Aí eu não sei quem quer começar a perguntar, tá? Depois o Luciano completa. Assim, na verdade, a energia elétrica no Brasil ela não é cara, mas como é um serviço justamente que foi colocado, é um serviço essencial, todo serviço de infraestrutura é uma presa muito fácil dos legisladores acrescentarem como uma fonte de renda. Então, estou usando termos bonitos para dizer que, no final das contas, é imposto. Tá? Então, sim, é muito imposto em cima da nossa conta de luz. E a sinalização, para a gente, acaba sendo o consumidor de baixa tensão. Essa sinalização toda de variação do hora a hora, isso tudo fica muito indiferente. Hoje a gente tem a tarifa branca, né, a tarifa branca, que tem uma diferença no hora a hora, mas ela ainda é muito incipiente para trazer uma sinalização econômica da variação do hora a hora. Mas, de qualquer forma, ela vai continuar embutindo tudo isso.
Um outro ponto também é que a entrega da energia é cara. Um serviço caro. Assim. Poxa, Itaipu é longe pra caramba. Cara. Nosso país é continental, né? Porto Velho está gerando, está atendendo a gente, e é muito longe. E, então, assim, o custo desse sistema não é barato também. Mas, ainda assim, o nosso custo de energia, mesmo com isso tudo, a sinergia dentro dele traz um custo barato de energia para a gente. Mas aí a gente tem perdas não técnicas, curto na distribuição, a gente tem todos esses taxas, impostos, etc., que acabam mordendo. Então, respondendo male, é meio isso. Tá ótimo. Perfeito. Quer acrescentar, Luciano? Excelente a explicação do Tiago, só lembrando também da questão dos encargos de serviço de sistema, que também acaba indo para o consumidor pagar, né? Então, como eu tinha falado lá, aquela questão, quando o ONS precisa despachar térmicas mais caras, que não estão ali despachadas pelo modelo, então esse custo adicional vai para o consumidor, né? É um dos fatores também, e aí você coloca nisso os impostos, e aí vai só acumulando e vira uma bola de neve. E, inclusive, tem uma preocupação da proposta que eles estão colocando para o DECEM, porque o ONS ele vai usar, digamos assim, o máximo que ele puder do DECEM. Ele vai representar a rede elétrica, ele vai despachar a cada 30 minutos, o CMO vai ser por barra e etc. A CCE já vai fazer um pouco diferente, ela vai ser com menos estágio, ela não vai representar a rede completa, né? Então, essa diferença também de CMO e PLD, eu tenho um pouco de preocupação se no DECEM ela não vai ficar maior do que hoje ela é no DECOMP. E isso também é um tipo de encargo de serviço de sistema que vai para o consumidor também. Então, acho que essas coisas podem ter que ser repensadas depois, aí tem que analisar isso direito. Perfeito. Aproveitando você, Luciano, uma pergunta do Thiago Amorim. Como a pandemia impactou no PEN em 2020? Você tem acompanhado? O que acontece? Quando foi uma coisa que não estava esperada por ninguém, né? Obviamente, essa pandemia, e quando houve esse lockdown, todo mundo, né, trabalhando de casa, as empresas desligando, e os eletrointensivos, né, tudo desligando, então houve uma queda muito grande no consumo, e isso influencia na projeção futura desse consumo. Então, voltando àquela cadeia de modelos, né, o New Wave, por exemplo, que tem dados de entrada de 5 anos à frente, houve uma atualização dessa demanda para baixo, né? E isso a gente viu aí que no mês de abril, se não me engano, não sei se foi abril e maio também, o PLD ficou no piso, né? O valor mínimo dele. Então, não sei se é essa pergunta que ele fez, mas é um dos impactos aí da questão do preço, né? E agora está retomando aos pouquinhos, a gente já está hoje com a carga praticamente parecida com a do ano passado, um pouquinho até acima, eu acho, em algumas semanas aí. O ONS já vem atualizando um pouco essa carga para cima e vamos torcer que na próxima revisão quadrimestral desse PEN, né, a gente já tenha uma melhora econômica que vá aumentar de novo essa carga e a gente ter menos problemas também de sobrecontratação, né, do consumidor, das distribuidoras aí que estão sofrendo com isso. Perfeito. Vou direcionar agora para o Tiago. O Rafael Ferreira perguntou: o abastecimento de Roraima através da Venezuela é realmente mais barato? A gente tem isso no radar? Não sabemos. Porque nos últimos anos houve a interligação, né, de Manaus ao sistema interligado. O sistema interligado não chegava até lá, ele chegava até um pedaço do norte, mas não chegava a cruzar o Rio Amazonas. Já aconteceu, então isso é bem recente. Então, acho que o único estado que está realmente separado é o Amapá. Mas não sei, eu acho que não é, na verdade. Ele é um sistema isolado que é atendido, não isolado, ele é atendido pela Venezuela, mas chegar até lá
é bastante caro. Então, construir uma linha de transmissão com esse tamanho e com essa dificuldade, e o mercado, a demanda não é tão grande, então é mais uma visão estratégica de país do que uma visão de negócio. Entendi. Tá, mas eu não realmente sei o que. Tudo bem. Você tem alguma ideia, Luciano? Tem alguma noção? Não, essa pergunta aí foi difícil. Ah, não, tudo bem. O Thiago Morim, naquela pergunta do PEN, ele continuou, ele perguntou assim, a bandeira tarifária tem relação com o PLD? A gente conseguiu explicar aqui, né? Acho que o Thiago passou por isso, né, Thiago? Eu não passei não, mas tem. Eu já não lembro mais direito qual é a regra exatamente da bandeira tarifária, mas ela tenta passar uma sinalização econômica para o consumidor residencial, para o consumidor de baixa tensão. A ideia da bandeira é trazer uma sinalização econômica da escassez do curto prazo. Então, a escassez de curto prazo, ou seja, é um PLD alto. Se eu estou sem água no reservatório, a expectativa de chuva é baixa, o PLD sobe. E com o PLD subindo, a bandeira tarifária, acho que tem um outro fator de GSF, enfim, mas eu não me recordo exatamente da regra. Acho que o CVU também, das térmicas que estão gerando ali naquele momento, interfere nisso, então, de certa forma, o PLD está por trás. O PLD faz parte da definição da bandeira tarifária daquele momento, daquele mês. Então, perfeito. Sim. Vou direcionar para o Luciano e depois qualquer coisa o Thiago complementa. O Carlos Eduardo perguntou, sempre ouço falar sobre investimentos em geração solar, nuclear e eólica. Existe previsão de investimentos em construção e ampliação das usinas hidrelétricas? Existe aí um estudo até de você aproveitar as hidrelétricas que tem espaço para colocar mais unidade geradora, né? Você também ter aquela questão das hidrelétricas reversíveis, né? Você ou construir uma nova ou transformar alguma existente em reversível que você possa estar. E aí, nesse ponto, até o PLD horário é uma oportunidade, né, para essas usinas. Você poder, por exemplo, no momento que o preço está mais baixo, você bombeia a água que você já turbinou de volta ao reservatório, né? Depois você, então, ganha esse armazenamento. Quando o PLD está maior, em algumas horas depois, você gera de novo essa energia. Então, é uma forma também de você estar, enfim, se aproveitando, entre aspas, né, do PLD horário, e ao mesmo tempo beneficiando o sistema que ganha segurança elétrica com isso. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Thiago? Não, é isso mesmo. Há muito tempo já tá mapeado muita coisa de melhorias elétricas que poderiam ser realizadas, por exemplo, espaço em usinas já implementadas, né, para a gente colocar outras unidades geradoras. A pergunta do, por que a gente não faz, então? Por que não torna isso tudo melhor? Desenho de mercado. Eu como investidor, eu não vou investir, colocar uma máquina, uma unidade geradora numa usina, é caro. Como é que eu vou dar esse investimento? Então, se eu não tenho um mecanismo de mercado que me remunere, não há interesse. Então, a entrada do PLD horário, como bem o Jean colocou, realmente me escapou isso na minha apresentação, ele acaba possibilitando esse tipo de negócio também, por exemplo, a usina reversível, se aproveitando justamente dessas variações ou outras coisas nesse sentido. Porque, como eu coloquei, o controle da geração é um diferencial competitivo significativo. Então, o cara que é reversível, ele tem um controle enorme. Perfeito. Vou pegar a pergunta do Iago, que ele voltou a falar da usina Fio d'Água. A gente tenta terminar de ajudar ele aqui. Vamos lá. Vou direcionar para o Luciano e depois o Thiago complementa. O Iago Costa perguntou, usina hidrelétrica Fio d'Água é aquela que só gera energia elétrica para ser consumida sem ser armazenada? Então, Iago, vou tentar explicar de outra forma aquilo que eu falei muito rápido, né?
naquele momento. Toda usina hidrelétrica tem armazenamento, né? Por definição, ela tem seu reservatório, então ela vai armazenar uma quantidade ali de água. Só que ela não consegue regularizar isso por muito tempo, vamos dizer assim. Então, ela é mais dependente do que a que tem regularização em relação ao que ela recebe de afluência, né? De vazão afluente. Então, assim, óbvio, ela vai armazenar, mas a relação entre a capacidade de armazenamento que ela tem e a capacidade de turbinamento que ela tem nas suas unidades geradoras não permite que ela seja, vamos dizer assim, muito independente da vazão que está chegando nela. Ela é mais, vamos dizer assim, é isso a palavra, mais dependente, mais sensível à água que está entrando nela. Então, para um modelo como o New Wave, né, que despacha por estágios mensais, a usina Fio d'Água ela é essa, um mês para ela não dá de regularização. Perfeito. Não pode ficar assim, sem afluência, ela vai gerar o que receber o tempo todo ali de afluência. Helena, pode complementar à vontade também, que você, né, especialista em programação de usina. Falando, eu fiz 10 anos de operação, né, das usinas e sei muito bem como é que se comportam algumas bacias, algumas usinas. A gente tem as usinas de cabeceira, muitas usinas são reservatório, e as usinas a fio d'água, elas funcionam às vezes como uma garganta para a nossa geração, e elas sempre precisam estar abastecidas para poder... Tem usina que a gente regulariza durante uma semana, tem usina que a gente faz de um dia, já chegou no zero, já aumentou. É uma coisa bem complexa, bem dinâmica. Elas são nervosas, mas elas fazem um trabalho bonito e é aquela geração para alimentar as nossas rampas, né, de subida, descida, elas também ajudam bastante nisso. Aquela história eu vou fazer d'água combinadas com as usinas de reservatório, aí é tranquilo, porque aquela que tem reservatório e está montante, né, vai proporcionar a operação tranquila daquela ajusante fio d'água. Então, é isso. A gente precisa dos reservatórios até para fazer as fios d'água funcionarem, cumprirem seu papel. Muitas usinas conversando no mesmo rio, muitos agentes diferentes, donos das usinas conversando no mesmo rio. O sistema realmente é muito interligado e precisa realmente de todo mundo estar bem antenado. Aquele mapinha que o Luciano trouxe para a gente mostra, você vê cada uma das usinas, cada tipo de usina, cada agente diferente, aquele pessoal todo ali está conversando, não sai da cabeça de cada um, além do ONS ter a sua necessidade, além da ONS a gente diz, fala, mas ele está representando o consumo, né? Consumidor para a gente. A gente tem as nossas necessidades, nossas usinas, nessas unidades geradoras saltam, a gente precisa fazer uma manutenção, a gente está no limite de manutenção corretiva, e tudo isso tem que ser muito bem conversado, e sempre foi assim, é bem legal. Eu vou fazer a última pergunta, que a gente já está nos dois últimos minutos, mas eu vou fazer uma última pergunta que eu achei interessante, e aí depois a gente entra para as considerações finais, e as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente tem que interessar, como combinado. Ele perguntou aqui, o Matheus, ele perguntou, a implementação do PLD horário não tende a desmobilizar o pequeno gerador de energia solar, levando em conta que o mundo está em um caminho de expansão deste tipo de geração? Acho que não, né? Quem pode me ajudar nessa pergunta? Eu acho que o que ele quer dizer com um pequeno gerador solar é a geração distribuída, né? Sim, eu imagino isso. Na verdade, a geração distribuída ela é relacionada à tarifa, né? Então, ela não é comercialização de energia. Ela você recebe, quando você coloca uma placa solar no telhado e faz a sua geração solar, geração em GD, né, geração distribuída, o que acontece é que a distribuidora ela faz o seu saldo líquido. Então, você vê quanto você gerou no mês, quanto você consumiu, e aí você paga só essa diferença. Você nunca recebe essa diferença. Isso é muito importante, porque se você recebe, isso caracteriza comercialização, e não é o caso. Esse modelo de negócio não funciona assim. Então, na verdade, se você tiver uma tarifa que tenha um desenho de tarifa, né, que tenha a capacidade que tenha uma variação horária, você, na verdade, pode juntar essas duas coisas.
Hoje, a ANEEL define uma tarifa, só tem uma tarifa para o consumidor de baixa tensão, que varie durante o dia, que é a tarifa branca. Então, que ela tem um valor mais alto no momento de ponta e um valor mais baixo no momento nos demais horários. Então, essas coisas podem se complementar. Então, não entra como impeditivo, pelo contrário, entra como uma possibilidade de melhoria em outros aspectos e trazer um benefício. A GD, na verdade, é a placa solar no telhado e tal, ela acaba criando um outro problema econômico que não vem ao caso. Mas não é o preço horário, o PLD horário não entra como um dificultador para a GD. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Luciano? Não, só mais uma vez agradecer, tá? Dar parabéns a vocês aí. Luciano já chamou o nosso final. A gente já chegou nas 10 horas, né? Obrigada, Luciano. Ao Thiago aí pela companhia, foi muito bom ter dividido aqui. Só deixar aí para o pessoal que não tem muito contato com esses modelos, só dizer que eles estão sempre em evolução, né? Os agentes, eles participam dessa evolução. Esse modelo New Wave, por exemplo, ele tende a despachar por usina também, daqui a pouco, e essas fontes que hoje não são representadas diretamente dentro dele vão passar a ser. Espero que isso não demore muito, né? Que o próprio modelo estime o despacho das eólicas, das solares, que isso não seja um dado de entrada para melhorar esse PLD. Se é que ele vai continuar sendo por custo, né? Que a gente também não sabe. Também tem isso. Mas o despacho vai ser. Tiago, as suas palavras, suas considerações finais. Então, só agradecer novamente o convite. Fiquei muito feliz, parabéns para toda a organização. Eu espero que tenha sido produtivo para todo mundo que participou, né, que assistiu. E é isso, a gente estamos disponíveis aqui, fiquei muito feliz de participar. Eu agradeço a contribuição dos dois, vocês estão tornando o meu sonho de passar para o pessoal esses ensinamentos muito melhor do que eu poderia imaginar, muito melhor do que eu poderia passar, né? Porque eu ainda estou me formando, vocês já são engenheiros, já estão nisso com uma outra cabeça, com uma outra visão, um outro compromisso. Eu estou chegando, estou acompanhando. Mas eu tenho muito que aprender com vocês. De experiência. Eu tenho muito que aprender com vocês ainda, com certeza. E muito obrigada a todo mundo que está assistindo até agora, já passamos das 10. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi nossa contribuição aí. Muito obrigada.